vocês uma curiosidade muito interessante. Nós sabemos que comumente é anunciado que existe apenas um pecado para o qual não existe perdão. Mas hoje eu trarei para você de forma bíblica e exegética que existem pelo menos 4 pecados para o qual não existe perdão. Nós vamos nesse momento ler um versículo que é a base para tudo que estaremos anunciando agora. Se encontra na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5 e o versículo 16, que diz assim: Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que orem. Muito bem, nós encontramos aqui essa base e entendemos o seguinte, que existem pecados que não são para a morte, foi o que João acabou de dizer. Mas eu raciocino com você. Ora, qual pecado não é para a morte? Porque está escrito que o pecado, que o salário do pecado é a morte. Então todo pecado conduz o homem à morte. Logo, não é neste sentido que João está falando aqui nesse versículo. Certamente, João está falando a respeito de pecados para o qual não existe perdão. E ele usa a expressão no plural, dizendo, por estes pecados, há pecados que é para a morte, e por esses eu digo que não orem. Logo, nós encontramos, vasculhando a Bíblia, 4 pecados para os quais não existem perdão. Quais seriam eles? Em primeiro lugar, encontramos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vejamos o texto. Mateus, capítulo 12 e o versículo de número 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Jesus disse isso porque ele havia expulsado um demônio e os fariseus disseram que ele expulsava demônios por Beelzebu, blasfemando assim contra o Filho de Deus. Aí então Jesus vai explicar que demônios não expulsam demônios e conclui dizendo: quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. O segundo pecado para o qual não existe perdão é a apostasia da fé. Nós encontramos esse texto em Hebreus, capítulo 10 e o versículo 26. Muito embora não exista nesse versículo a palavra apostasia, entende-se que as características que aqui estão citadas, a forma como o indivíduo pratica este pecado é justamente a da apostasia. Vejamos, Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo 27 agora. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Logo nós entendemos que aqueles que se apostatam da fé não poderão mais ser perdoados. E o que é apostasia? Apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé. Seria, por exemplo, um crente convertido a Cristo que já teve a experiência, já foi cheio do Espírito Santo, ainda que talvez não tenha sido batizado no Espírito Santo, ou que tenha, não importa. Mas ele se converteu, conhece a Deus, teve experiências com o Espírito Santo e de repente ele diz: eu reconheço que Jesus é Senhor, eu reconheço que sem Ele não posso ir para o céu, mas eu simplesmente não quero. Eu abandono a minha crença em Cristo Jesus. Eu abandono esta vida na presença de Deus. Ele está abandonando premeditadamente a sua fé em Cristo Jesus. Para o tal, não existe perdão. Jesus não está aqui se referindo, o escritor aos Hebreus não está aqui se referindo a um pecado comum, a alguém que pecou porque caiu em uma tentação, uma sedução, mas deseja servir a Deus. Ou alguém que se desviou por alguma decepção,
alguma artimanha do diabo, mas que deseja servir ao Senhor. Não é um pecadinho. Se refere aqui a alguém que conscientemente se declarou inimigo de Deus. O terceiro pecado, para o qual não há perdão, é um tema muito polêmico, mas é uma realidade bíblica. Seria o suicídio. Nós encontramos em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 13, o seguinte texto: não matarás. Essa expressão não se limita a um homem matar apenas outra pessoa, mas por diversos outros textos nós encontraremos também Deus revelando ao homem que ele não deve matar outra pessoa e também não deve tirar a própria vida. Só Deus tem o poder sobre a vida das pessoas. O homem não pode tirar a própria vida. Logo, não estamos aqui entrando em detalhes acerca de questões como alguém que não está com as suas faculdades mentais perfeitas e tira a própria vida. O indivíduo perdeu a salvação? Isto nem a Bíblia, nem nós conseguiríamos entregar para você uma resposta. São questões da eternidade, aonde só Deus poderá dizer. Mas se alguém usa de suas faculdades mentais normais, está são e ainda assim tira sua vida por qualquer outro motivo, infelizmente, o tal não terá salvação. Queridos, agora chegamos ao quarto pecado para o qual não há salvação. Na verdade, o quarto pecado seria algo a se entender. É justamente o que nós acabamos lendo no início, lá na primeira epístola de João, que seria onde ele diz o seguinte: há pecados que há para a morte e há pecados que não. Pelos pecados que são para a morte, eu digo a vocês que não orem por esses. Vejamos, muitos teólogos vão confirmar e entender o seguinte, que João estava falando aí não de pecados como homicídio, a blasfêmia contra o Espírito Santo, suicídio ou coisas desse gênero, mas ele estaria se referindo àquelas pessoas que cometeram vários crimes no passado e se converteram a Cristo Jesus. E agora, por consequência desses crimes que eles cometeram anteriormente, receberam pena de morte. Por esses daí, ele diz, não orem, porque eles estão simplesmente cumprindo a pena civil referente aos seus crimes, deixando claro que perdão não é isenção de consequências. Muito bem, meu querido, esse foi o seu vídeo a respeito dos 4 pecados para o qual não há perdão. Se você foi edificado por este conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá um like, aciona o sininho e deixe os seus comentários e também sugestões para novos vídeos que estaremos gravando. A todos a paz do Senhor e até a próxima.